Fronteiras no Tempo apresenta Historicidade. Oi, aqui é o Marcelo Beraba, você está ouvindo Historicidade, que é um programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Primeira vez que vocês vão me ver participando aqui do Historicidade, conduzindo a entrevista, né? O CA é que tinha conduzido até então, e agora nessa segunda temporada, é a minha primeira participação. Eu hoje estou aqui com vocês, trouxe uma entrevista, né, para falar sobre as pesquisas e as ideias do professor e historiador Flávio Saldanha, né, que vai falar um pouco hoje aqui nesse episódio para a gente sobre a Guarda Nacional. O professor Flávio Saldanha, ele é professor meu colega de trabalho, né, meu amigo de longa data, inclusive também, né, e ele trabalha aqui comigo na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, primeiramente, antes de qualquer coisa, Flávio, queria agradecer por você ter aceitado o convite de participar do nosso programa. Dizer que é um prazer estar aqui com você. Bom, Marcelo, eu que agradeço o convite, agradeço também a oportunidade, a facilidade de estar aqui nesse programa compartilhando, né, alguns temas, tópicos, conteúdos de história. Como o Marcelo já falou, sou formado em História. Hoje eu sou professor do curso de História da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Inclusive o Marcelo, como já falou, é meu colega de trabalho e também amigo de longa data. Bom, pessoal, a minha formação começou na Universidade Federal de Ouro Preto, também conhecida Universidade Federal do Outro Planeta, que tem coisas solar acontecem. Grande Mariana, né? Grande Mariana, Grande Ouro Preto, cidades históricas. Acho que foi por isso que eu acabei optando por histórico. Primeiro, eu sou natural de Mariana. Mariana é uma cidade histórica, né? E cresci andando pelas igrejas e casarões barrocos, né, de estilo barroco do século XVIII. E sempre tive um fascínio, um interesse grande por história. Eu lembro que quando era criança e meu pai comprava os livros didáticos, eu sempre folheava os livros de história. Matemática, então, nem pegava, né? Então, daí já dá para ter uma noção de que durante a minha educação básica, no ensino fundamental e médio, sempre história nunca foi uma matéria que me preocupou em termos assim, eu tenho que estudar bastante, senão eu vou ficar de recuperação. Não, nunca tive esse problema. Matemática é ao contrário, né? Foi uma relação de amor e ódio. Isso acontece com todos nós que vamos para a história, né? Exatamente, né? Tanto é que você fala uma conta e você não consegue fazer a conta imediatamente, você já tem uma desculpa na ponta da língua. Eu sou de humanas, né? Eu sou de exatas. E se bem que também, né, as ciências exatas não são tão exatas assim, né? É verdade. Mas isso é uma outra história, outra discussão. Mas fala pra gente então, porque aí você foi pra história, você ficou na UFOP, desde aquela época, o nosso tema hoje aqui é Guarda Nacional, né, o Império. Desde aquela época você já pensava na Guarda Nacional? Não. Como é que foi a sua trajetória até chegar no tema de hoje que é a Guarda Nacional? Como é que foi a escolha da Guarda Nacional? Eu lembro que eu estava no 4º período do curso de História. Eu estava fazendo a disciplina História do Brasil 3, que é o período do Brasil Império, e a professora à época da disciplina, ela deu a seguinte opção de avaliação. Teria aí uma prova, que todo mundo teria que fazer, essa seria a primeira avaliação. A segunda avaliação, na prova normalmente é um trabalho que ela deu, e a segunda avaliação você teria a seguinte opção, ou fazer um seminário, sobre temas da história do Brasil Império, ou então elaborar um projeto de pesquisa. E aí, quando ela falou isso, essa oportunidade de fazer um projeto de pesquisa, eu pensei comigo, olha, eu estou no 4º período do curso, estou na metade do curso, e ainda não tinha até então um tema de pesquisa. Eu falei assim, eu vou aproveitar então essa oportunidade que o professor está dando, dando esse poder de escolha, eu falei assim, eu vou elaborar um projeto. A princípio, eu queria estudar a Guerra do Paraguai. Eu sempre tive fascínio por guerras. Isso acontece também muita gente. A gente sempre encontra nossos alunos e sempre querem saber as guerras e guerras. Exato, tanto é que minha guerra predileta é a Segunda Guerra Mundial. Sim. Sempre tive interesse pela Segunda Guerra Mundial, mas também tive interesse pela história do Brasil e a Guerra do Paraguai. Certo. Só que eu esbarrei num problema, fontes.
Quais seriam minhas fontes de pesquisa? E o legal da UFOP é que o arquivo histórico da Câmara Municipal de Mariana está sob a guarda do curso de História da UFOP. Uhum. E o mais legal, dentro da universidade. Então você não precisava ir até a Câmara ou aí um arquivo fora da universidade, bastava ir à universidade. Certo. E lá não encontrei nenhuma documentação sobre Guerra do Paraguai. Em Mariana também tem um outro arquivo, chama-se Casa Setecentista de Mariana, sobre a administração do IFAM estadual. Uhum. Fui lá, esse arquivo é um arquivo, tem uma documentação cartorária, então tem inventários, processos crimes, testamentos, e não tinha nada da Guerra do Paraguai. Melhor dizer, eu queria estudar da Guerra do Paraguai os voluntários da pátria. Certo. Só que não tinha essa documentação. Aí, claro, fiquei decepcionado, fiquei frustrado. Aí eu fui conversar com a professora de Brasil Império. Ela falou assim, por que você não pesquisa a Guarda Nacional? Até então nunca tinha ouvido falar da Guarda Nacional. Uhum. Aí eu comecei primeiro e fui na biblioteca, peguei livros sobre a Guarda Nacional, comecei a ler sobre o tema. E aí eu fui no arquivo História da Câmara de Mariana, sobre a Guarda da UFOP, e o curso de História da UFOP, e encontrei documentação sobre a Guarda, encontrei listas de qualificação. E tinha não só uma, mas várias listas. O que seriam essas listas de qualificação? Olha, é o alistamento, que primeiro, para ser Guarda Nacional, você tinha que ser cidadão. Certo. Esse é o primeiro critério. E, além disso, quem procedia ao alistamento era um conselho de qualificação presidido pelo juiz de paz e mais 2 vereadores da Câmara Municipal. Os 2 vereadores mais votados. Uhum. Então, eles faziam o alistamento. Então, tinha nas listas tinha o nome da pessoa, algumas listas traziam a renda, mas trazia a maioria o nome, a profissão e a localidade. Entendi. Então você tem um potencial aí para mapear e entender quem é que fazia parte da Guarda Nacional. Exato. Mas aí eu queria aproveitar, inclusive para ajudar o nosso ouvinte a pensar, a entender o tema, voltar um pouco aqui e queria pedir para você explicar o que é a Guarda Nacional, né? Porque sim, eu acredito que a gente tem que pensar aqui que não pode esquecer que nós estamos falando de um momento em que o Estado Nacional brasileiro está sendo criado, né, depois da independência, e aí você tem um dos braços do Estado, essa questão da segurança, das Forças Armadas, por assim dizer, né? E aí a Guarda Nacional, quer dizer, muita gente confunde essa questão, Guarda Nacional, Exército, como é que isso vai funcionar? Então acho que seria interessante a gente pensar, quer dizer, que você pudesse falar para a gente um pouco sobre essa questão do o que é, né, a Guarda Nacional, a relação que ela tem com esse processo todo de formação do Estado Nacional Brasileiro no século XIX. Pô, Marcelo, é pertinente sua pergunta. Eu comecei a falar da Guarda Nacional e já pulei para as fontes, que isso é vício do historiador. A gente Qual é assim, a fonte? Não tem problema. Muito bem. Toda vez que chega um aluno para falar para mim assim, eu quero pesquisar outra coisa, eu falei assim, qual é a fonte? São as fontes? Vamos achar as fontes primeiro, né? Depois a gente vai conversar. Exato. Enfim. Então, quando a professora falou da Guarda Nacional, eu fui pesquisar, mas eu nunca tinha ouvido falar da Guarda Nacional, né? Nem na minha educação básica, né? E peguei um livro chamado A Milícia Cidadã, a Guarda Nacional de 1931 a 1950, de uma autora chamada Jeane Berrance de Castro. E é o primeiro trabalho monográfico sobre a Guarda Nacional, acho que no Brasil, e é um trabalho que ela analisa a Guarda Nacional de São Paulo, em especial da região de Campinas. Certo. E ela fala que foi a Guarda Nacional. Enfim, ela foi criada durante o período regencial, que o Dom Pedro I, o primeiro reinado, começa em 22 e vai até 31 com a abdicação de Dom Pedro I. Sim. Com a abdicação de Dom Pedro I, o filho de Pedro de Alcântara era menor de idade, então ele não poderia assumir o trono. E então, na ausência do imperador, assumiu então um regente. Então, por isso, teve o início do período regencial. E o período regencial, ele foi marcado por uma série de agitações, uma série de revoltas, inclusive. E para fazer frente às revoltas, quais seriam as revoltas? Farroupilha, cabanagem, Sabinada, a cabanada em Pernambuco, a balaiada Maranhão e Piauí, e outras revoltas de menor escala que essas, né, já conceituadas
pela historiografia. Porém, o exército era visto com desconfiança pelos regentes, por dois fatores. O fator número 1, que muitos oficiais eram de origem portuguesa, eram de nacionalidade portuguesa. E o período regencial é notabilizado também pelo forte sentimento anti-lusitano. Certo. Por conta disso, então, o exército já era visto assim, com desconfiança por ter elementos portugueses no oficialato, no quadro oficial, e mais, muitos oficiais, desses oficiais portugueses, eram simpáticos a Dom Pedro I. Que causou, né, um grande desconforto quando foi embora. Porque ele foi embora para lutar pelo trono português. Né? Isso, e havia também os boatos que Dom Pedro poderia retornar. Inclusive tinha um grupo político que defendia a volta de Dom Pedro, conhecido como os restauradores ou caramurus. Sim. Que era o nome do jornal O Caramuru, é o nome do jornal que esse grupo defendia suas ideias, entre elas a volta de Dom Pedro. Certo. Então, por conta disso, o exército já era visto com desconfiança, pelo fato de ter a maioria de oficiais portugueses no exército. Outro motivo que foi desconfiança e que acabou contribuindo para a criação da Guarda Nacional foi o elemento social que compunha a tropa, os soldados. Quem era soldado no Brasil? Primeiro, o serviço militar ele era extremamente odiado, porque não tinha o prestígio de ser soldado, ao contrário, servir no exército era um grande castigo. Sim, uma das punições era ser obrigado a servir no exército, na marinha. Exato, só que o interessante é quem que servia no exército, aqueles elementos, aqueles indivíduos, homens acima de tudo, né, que o exército, o serviço militar é prestado pelos homens, eram os elementos considerados marginalizados da sociedade. Então, ou seja, aqueles indivíduos que não tinham uma ocupação fixa, aqueles que tinham uma ocupação, mas que tinham um comportamento que era moralmente reprovado pela sociedade. Certo. Então, ou seja, indivíduos que faziam abuso de álcool, que viviam o concubinato, filhos que não obedeciam os pais, esses eram, como uma forma de castigo, punidos com o serviço militar no exército. Né? Então, ou seja, né, isso já contribui muito. Uma tropa de esfarrapados. Exato. Né, aliás, pelos relatos, muitos soldados, recrutas que eram presos e enviados para os quartéis, chegavam seminus aos quartéis, porque eram longas distâncias a serem percorridas e essas distâncias percorridas a pé. Então, ou seja, o serviço militar para o soldado era visto como um grande castigo. Certo. Muitos, inclusive, falaram que ser soldado era pior, muito pior, do que ser escravizado. Então, ou seja, por si só, já eram elementos que colocavam o exército com um alto índice de desconfiança. Certo. Mas tinha as revoltas, e é preciso fazer frente, é preciso reprimir as revoltas. Então, qual foi a solução criada? A Guarda Nacional. Certo. Então, a Guarda Nacional ela foi inspirada na Guarda Nacional Francesa, que na França tinha também uma Guarda Nacional, que para ser Guarda Nacional tinha que ser cidadão, o mesmo princípio que prevalecia na França, passa também a prevalecer no Brasil. Só que tem um elemento, o que era ser cidadão? No Brasil, no século XIX, era, acima de tudo, ter renda. Claro. E essa renda era uma renda de 100 mil réis. Interessante que, para ser soldado, não tinha essa exigência do acesso à cidadania. Então, ou seja, o que se observa? Ser Guarda Nacional tem um prestígio, ser cidadão. Agora, ser soldado já não tinha o mesmo prestígio, ao contrário, tinha um desprestígio e era encarado mais como um castigo e corretivo moral. Entendi. Então, nesse momento inicial, aí, a Guarda Nacional é um substituto, uma força do Estado que vai atuar como seria o Exército, por assim dizer. Sim, na verdade, a Guarda Nacional... interessante, o Exército, nessa história toda, ele não vai ser extinto. Ao contrário, vai diminuir os batalhões, os oficiais mais velhos vão ser reformados, os batalhões vão ser dispensados. Então, diminui o efetivo do Exército. Mas o Exército ainda continua exercendo função. Mas qual é a função do Exército frente à Guarda Nacional? A Guarda Nacional vai desempenhar a função de defesa interna. Certo. Já o Exército coube a tarefa, a função de fazer a defesa externa. Então, assim, contra agressões externas, usa-se o Exército. Contra as chamadas agressões internas, as revoltas,
convoca-se a Guarda Nacional. Entendi. Ótimo. Acho que deu para o ouvinte entender, então, um pouco desse processo. E eu acho que agora a gente pode voltar para aquela nossa questão das fontes. Porque aí agora eu me pergunto, quer dizer, aquele processo de... os historiadores, né, quando a gente encontra a fonte, a gente faz uma série de perguntas para elas, levanta hipóteses, chega a algumas considerações, que alguns chamam de conclusões, mas considerações também, a gente traça uma narrativa e explica o que era a Guarda Nacional. Então eu pergunto a você assim, quais eram as suas... Pensando assim, claro que, né, a gente não deixou isso bem explícito no começo, mas você desenvolveu essas pesquisas na graduação, no mestrado e no doutorado, né? Então é uma trajetória de 10 anos de pesquisa, ou mais, né, porque já quase 20, né, de pesquisa, sem querer denunciar a idade, foi mal, Flávio. Quase 20 anos de pesquisa sobre Guarda Nacional. Então você, evidente, passou por diversas fases, mas pegando assim, no âmbito geral, quais seriam assim as perguntas que você faria para as fontes, as outras fontes que você utilizou e quais as conclusões, as considerações que você chegou nesses trabalhos, nesses anos de pesquisa sobre a Guarda Nacional? Bom, Marcelo, a questão né, não basta só definir um tema e não basta também ter acesso às fontes. Claro. A grande questão hoje em história, de pesquisa em história acima de tudo, é o quê? Qual é a pergunta ou o conjunto de perguntas que a gente faz para as fontes. Exatamente. Porque senão, eu poderia muito bem ter feito um trabalho na época da graduação, faço lá um levantamento, quantos guardas nacionais foram alistados, qual era a idade, a maioria da idade, a profissão predominante e tal, mas não é isso o objetivo. Claro, são informações importantes, não estou dizendo que não sejam, mas a questão qual é a pergunta? Né? E lendo, isso é interessante, eu comecei a ler cada vez mais sobre a Guarda Nacional. Então comecei a fazer um levantamento bibliográfico e eu vi que o interessante da Guarda e que me chamou a atenção era o sistema de escolha para os oficiais. E os oficiais, eles eram eleitos pelos próprios guardas. E eu encontrei documentação que falava das atas das eleições. Então aí eu encontrei objeto. Aí eu encontrei a pergunta, que era o quê? Investigar o prestígio social que o Guarda Nacional já tinha por ser guarda, mas eu queria investigar o quê? Que ao se tornar oficial da Guarda, ele tinha mais prestígio social. Então, ou seja, as eleições seriam uma forma de medição, uma forma de medir qual era o grau de prestígio social do oficial da Guarda Nacional que ele tinha na sociedade. Entendi. Então, ou seja, eu pesquisei quais eram os indivíduos que se elegiam, eram reeleitos, e quando eram reeleitos, se eles eram reeleitos para a mesma patente ou uma patente superior ou inferior. Então, ou seja, isso me serviu como o quê? Um guia, um norte para a pesquisa. Então, esse foi o foco da pesquisa. Investigar os oficiais da Guarda Nacional, ou melhor, os oficiais eleitos para o quadro de oficiais da Guarda. Quais eram esses cargos de oficiais que eram patentes iguais do Exército? Sim, semelhantes. Né? Você tinha o sargento, o primeiro sargento, o segundo sargento, você tinha o capitão, você tinha um tenente, primeiro tenente, tinha para a cavalaria. Interessante, a Guarda Nacional ela foi organizada em corpo da infantaria, cavalaria e artilharia. Só que a artilharia era nas capitais. Certo. E a capital em Minas Gerais era Ouro Preto. Então Mariana tinha corpos da cavalaria e da infantaria. Então tinha o posto de major para a cavalaria. E o interessante é qual era o mais alto posto. Qual era? Era o de coronel. Só que coronel não era a escolha não é por eleições, é por indicação. Então, ou seja, era o governo da província de Minas que fazia a nomeação do indivíduo da Guarda Nacional, que seria coronel. E logicamente não seria, quer dizer, não é só um mérito, vamos dizer assim, militar, né? Tem um prestígio social e político. Exato. Que vai fazer com que ele seja escolhido coronel. Exato. Acima de tudo, um prestígio político. Né? Porque a Guarda Nacional vai se converter, com o passar do tempo, não só para a defesa interna, mas também um instrumento político. Por quê? Porque para ser Guarda Nacional é necessário ser cidadão. Portanto, são guardas e oficiais da Guarda Nacional que participam do processo eleitoral.
E a gente não pode perder de vista, nós estamos falando de uma sociedade em que se estabelece laços de dependência pessoal. Então, nós estamos falando do chamado clientelismo, que vai servir de base para o coronelismo da Primeira República. Porque, na verdade, o coronelismo vem da onde? Vem da Guarda Nacional. Porque é o coronel que é o principal, o posto de mais alta hierarquia. E quem era o coronel? Era o mais influente proprietário rural, proprietário de terras e escravizados na localidade. Interessante também é que cada cidade do Império tinha que ter organizado batalhões da Guarda Nacional. Isso estava na lei que cria a Guarda. Então, portanto, o que se observa então, com o passar do tempo? O coronel acaba então cativando uma clientela, da qual muitos dos agregados na sua fazenda passam a ser o quê? Guardas nacionais sob o comando desse fazendeiro, coronel da Guarda Nacional. Então você tem assim um cargo, vamos dizer, público, que seria esse de coronel, que na verdade se confunde com o cargo, com o prestígio político, a influência política. Sim. E aí é possível que se crie ou que se fortaleçam, né, relações políticas do governo central, imperial, dentro das províncias, no caso, dos governos provinciais, né, que não custa lembrar também província, nessa época não eram estados, né, o império eram províncias. Então, esse processo cria uma elite política, né, por assim dizer, reforça os laços dessa elite política durante o império, né, e cria uma dinâmica de relações entre eles. Né? Sim, e aí é interessante, o Marcelo, que fazer uma comparação entre a Guarda Nacional e o Exército, o que você observa? Uma fuga ao serviço militar. Certo. Então você foge do Exército e vai para a Guarda Nacional. Por quê? Porque ser Guarda Nacional, pela lei que cria a Guarda, você estaria legalmente isento do Exército. Então, ou seja, ser Guarda Nacional era o que? Uma garantia institucional de ser isento do serviço militar. Então, outra atrativa. Outra atrativa a ser Guarda Nacional. Além de, evidente, acho que também para o ouvinte perceber essa coisa do clientelismo, né? Você estar sob o jugo, né? Quer dizer, estar ali participando dessa rede clientelar, ser um cliente, estar próximo desse coronel, te garantia alguma posição social também, garantia, não que você tivesse, mas enfim, você tinha alguma proteção, é como se fosse uma relação de reciprocidade ali quase, né? Exato. Então era interessante você participar disso, você garantia a sua sobrevivência quase, né? Porque você tinha trabalho, você tinha proteção, né? Então era importante estar dentro desse sistema para ter uma vida, vamos dizer, melhor, né? Uma vida melhor. Não, com certeza. E outra, esse coronel, ele passa a ter um duplo controle sobre os seus subordinados. Porque já tem o controle na guarda, né, como coronel da Guarda Nacional, e tem um controle social, porque ele é um fazendeiro, um rico proprietário, influente. Então ele passa a exercer poder sobre os agregados. E aí, o que você observa? Aqueles indivíduos que prestam obediência a esse coronel são recompensados com serviços mais leves na Guarda Nacional. Até mesmo também, quando tem o período de recrutamento, o coronel procura proteger os seus subordinados, seus guardas nacionais, e observa-se o que também um instrumento de perseguição política. Porque quem é contrário, né, à orientação política do coronel, ele passa a ser perseguido. Então, se mesmo indivíduo sendo guarda nacional e sendo contrário ao coronel, o coronel pode dizer não, ele não tem as qualidades para ser guarda nacional, portanto, pode ser recrutado para o exército. Entendi. Então você podia ter algum prestígio, mas também podia ser desprestigiado caso você não se comportasse. Agora, Flávio, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que talvez muitos ouvintes fiquem curiosos, que, a gente está falando de um grupo armado, né, que é autorizado pelo Estado e tal. Eles tinham algum treinamento? Como é que era essa preparação? O que fazia o Guarda Nacional no dia a dia? Assim? Quer dizer, tem uma legislação sobre isso, a gente falou do prestígio social e político, mas o que ele fazia? Quer dizer, foi criado com objetivo, o que ele fez efetivamente? O que o Guarda Nacional fez no dia a dia? Marcelo, como eu falei, a Guarda Nacional era um instrumento de manutenção da ordem interna.
O que se entende por manutenção da ordem interna? Primeiro, a repressão às revoltas, que no período regencial foram muitas, além da cabanagem no Pará, atual Pará, região norte, além da cabanagem em Pernambuco, balaiado no Maranhão e Piauí, além da farroupilha, que foi a mais longa de todas as revoltas regenciais, durou 10 anos, né? A Guarda Nacional também era usada para os serviços do dia a dia. Por exemplo, condução de presos para as cadeias, combater quilombos. A outra questão... Isso em Minas Gerais, no caso, era uma coisa grave, né? Do ponto de vista da administração, né? Exato, ainda mais que Minas Gerais, no século XIX, vai ter uma das maiores populações do Império. E quando se fala em populações, não podemos deixar de perder de vista, de levar em consideração a população escravizada. Claro. Minas Gerais tem um grande plantel escravizado. Então, a Guarda Nacional era convocada para combater os quilombos. Então, nesse sentido, e além disso, a Guarda Nacional também era usada para funções mais ritualísticas, como assim? Procissões, todo um rito litúrgico, vamos dizer assim. Então, a Guarda Nacional era convocada para desempenhar essas funções, que, por exemplo, patrulhamento, né, das ruas, principalmente à noite. Então, assim, a Guarda Nacional existia a função de polícia hoje em dia, certo? Porque era responsável por manutenção da ordem, né, na ordem interna, porque a ordem externa era a função do Exército. Certo. E aí, então, só para localizar no tempo, ela vem em década de 1830. Ela é criada em 31, agosto de 1831. E vai até quando? Então, há uma controvérsia. A Guarda Nacional, né, para variar, né, se não tiver controvérsia, não tem história. É lógico. Né? Ela é extinta na Primeira República. Mas há divergência sobre a data da extinção da Guarda. Alguns historiadores falam que foi em 1918, outros falam que foi em 1922. Certo. Né? Só que eu particularmente acredito que a Guarda Nacional foi extinta em 1922. Mas por que essa controvérsia? A legislação redundante? Então, por que eu acredito que é 22, em 1922? Porque tem um decreto que declara que a Guarda Nacional será extinta em 1922. Entendi. Então, ou seja, não há um consenso. Uns historiadores falam que é 1918, outros já falam que é 1922. Mas, enfim, em suma, a Guarda Nacional ela vai ser extinta na Primeira República. Só que, extinta a Guarda Nacional, surge com ela um fenômeno que vai caracterizar a Primeira República, que é qual fenômeno? O fenômeno do coronelismo. Certo, que a gente falou há pouco, né? Exatamente. Se extingue o cargo, mas o prestígio político, a posição continua. A posição. Tanto é que, por exemplo, hoje, quando a gente encontra uma pessoa que tem influência, que tem poder político, a gente já chama de doutor. Doutor, né? Lógico. Principalmente as pessoas mais humildes. Né? Agora, é a mesma, fazendo essa analogia com o período aí do Império e da Primeira República, as pessoas mais humildes, elas se referiam àquelas pessoas que elas reconheciam ter poder, ter influência, como coronel. Então, ficou embora a Guarda Nacional tenha sido extinta de fato, mas continuou a alcunha de chamar, de tratar de coronel aqueles indivíduos que tinham aí influência e, acima de tudo, poder político nas localidades. Eu acho que a grande questão aí de fundo para se estudar na Guarda Nacional é a relevância do poder local, né? Porque esses grupos locais vão adquirindo prestígio, posição por meio da Guarda Nacional, né? E isso muda, a figura do Guarda Nacional, da instituição Guarda Nacional muda muito no final do século XIX. Vamos pensar assim, a partir da Guerra do Paraguai, ou logo depois da Guerra do Paraguai, o exército volta, ele é um outro exército, né? Como é que fica essa relação com o exército e a própria Guarda Nacional nesse período final do Império aí? Então, a gente observa, pelo menos eu pude observar no meu mestrado, no meu doutorado, que houve uma relação inversamente proporcional. Enquanto a Guarda Nacional tinha muito prestígio, o Exército foi marginalizado. Porém, a gente tem que observar que isso era uma dinâmica em tempos que o Império do Brasil não entrou em guerra com outros países da região que faziam fronteira. Certo. Isso começa a mudar quando o Império Brasileiro começa a intervir na região do Rio da Prata, intervém no Uruguai, intervém na Argentina e começa a mudar essa relação
de prestígio da Guarda Nacional e marginalização do Exército com a Guerra do Paraguai. Porque a Guerra do Paraguai, que no primeiro momento acreditava que seria curta, né, o que seria, tanto é que a documentação fala que eram grandes festas que eram celebradas nas cidades quando os efetivos do Exército iam marchar para combater as tropas paraguaias. Até então era uma grande festa, porém a guerra se arrastou por longos 5 anos. Isso virou um problema. Qual o problema? De recrutamento. Porque, como eu falei aqui, ser Guarda Nacional estava isento do Exército. Mas uma situação de paz, numa situação de guerra, como é o caso da Guerra do Paraguai, a demanda passou a ser maior por soldados. Então, ser Guarda Nacional já não era mais uma garantia de servir no Exército. Diante da necessidade de mais recrutas, a Guarda Nacional também vai ser convocada para somar ao esforço de guerra do Império do Brasil contra o Paraguai. Então, nesse sentido, o Exército começa a ganhar prestígio. E tanto é que, quando termina a guerra, muitos oficiais que serviram no Exército passam a reivindicar maior reconhecimento e, acima de tudo, participação política. Sim. Não é à toa que uma parcela do Exército vai participar de um movimento junto com setores da sociedade, da classe média urbana e também alguns fazendeiros, cafeicultores, que vão promover aí a queda da monarquia e a proclamação da República. Que foi golpe, né, Flávio? Sim, foi um golpe, mais um golpe. Né? Tanto é que é um golpe a proclamação da República, que põe fim à monarquia no Brasil e institui a República no Brasil. Pois é, e esse assunto vai longe, né, Flávio? Mas infelizmente mesmo, nosso tempo está acabando. Gostaria, assim, já de agradecer de antemão, né, a sua disposição, falar para a gente, deixar já aberto o convite para a gente falar mais sobre isso, porque é um assunto que muitos outros assuntos do Império estão ligados a esse, né, mas acho que deu para o ouvinte entender um pouco aí da relevância de se estudar a Guarda Nacional e entender, né, como que ela está presente no processo de formação do Estado Nacional brasileiro, né, durante o Império. Então eu agradeço e eu queria que você fizesse assim, as suas considerações finais aqui para a gente, por favor. Pô, Marcelo, infelizmente o tempo é curto, né? Mas deu para discutir muita coisa. Eu espero que o ouvinte aí tenha, como se diz, compreendido muitas questões que nós discutimos aqui hoje. Mas eu gostaria, né, de participar de outros episódios. Se você fizer, eu participo com o maior prazer. E com considerações finais, eu gosto de colocar aqui que eu estou estudando agora a relação da Guarda Nacional com o Exército. Né? Porque é bastante interessante essa questão do recrutamento militar no Brasil no século XIX. Porque se observa uma dinâmica de fuga do Exército e a Guarda Nacional representou uma grande rede legalizada de isenção ao serviço militar. Então, ou seja, tem toda uma dinâmica de fuga do Exército para ingresso na Guarda Nacional. E a Guarda Nacional, a gente não pode perder de vista, era uma força política. Porque ser Guarda Nacional é ser cidadão. Então, eu estou pesquisando atualmente aqui na UFTM. Eu tenho um projeto de iniciação científica em que a bolsista está investigando essa relação entre o serviço militar no Brasil e, acima de tudo, essa relação entre a Guarda Nacional e o Exército. Claro, e quais são as fontes? Né? Sempre elas. A pergunta que não quer calar, quais são as fontes? As atas da Câmara Municipal de Uberaba. Entendi. Então tem toda essa discussão, então nós estamos fazendo esse levantamento. Então tem trabalho para a vida toda aí, né, Flávio? Bom, então eu agradeço novamente a participação, agradeço vocês ouvintes também por terem estado conosco até este momento. Fica aí mais um pouquinho, tem mais alguns recadinhos e daqui a pouco eu volto. Espero que vocês tenham gostado desse papo com o professor Flávio Henrique. Eu gostei muito de falar com ele, foi uma entrevista que mostrou pra gente a importância de se conhecer a história do Brasil Imperial, no caso a Guarda Nacional, e como isso influenciou na nossa formação política, na formação do Estado Nacional Brasileiro, as relações com as Forças Armadas, né? Então ele trouxe pra gente uma série de informações importantes que
nos fazem refletir aí sobre como esse Estado se constituiu e a maneira como ele acomodou as diversas forças políticas, né, nas regiões, pensando o Brasil aí como um Estado gigantesco, né, que até hoje é, e que estava em formação. Então, a Guarda Nacional, os títulos que eram concedidos, as patentes da Guarda Nacional, o poder que era outorgado pelo Estado para essas pessoas, acabava funcionando como moeda de troca, como uma forma de estabelecer relações políticas muito importantes para a configuração social, política e, claro, econômica e cultural do Brasil imperial e depois do República e o Brasil que nós temos até hoje, né? Pois muito bem, então um papo que espero a gente possa voltar, convidar o professor Flávio, participar de outros episódios, né, do Historicidade, para que a gente possa aprofundar o tema. E eu espero que vocês tenham também aproveitado bastante, né? Se vocês gostaram, ou se não gostaram também, podem enviar para a gente os seus comentários, as suas dúvidas e o que mais vocês tiverem vontade de falar conosco. Para isso existem nossos canais de comunicação, né? Você está ouvindo o Historicidade, que é um programa do Fronteiras no Tempo, que é o nosso episódio principal. Nesse episódio principal, que sai uma vez por mês, nós lemos os comentários, né? Inclusive os do Historicidade. E como é que você faz para entrar em contato com a gente? É muito simples, você pode comentar no post, entrando lá no deviante.com.br/fronteiras no tempo e buscando o post desse episódio e fazendo os comentários, né? Nós gostamos muito aí dos comentários que estão ali também. Uma outra forma de falar conosco é por e-mail, né? Você pode mandar o e-mail para o fronteirasnotempo@gmail.com. Lá vocês podem escrever com mais bastante espaço, enfim, mandar, a gente sempre responde também, então é muito bom esse contato com vocês. Nós temos também o Facebook e o Twitter, né? O Facebook é o facebook.com/fronteiras no tempo. Vocês vão entrar lá em post desse episódio, comentar também, nós lemos, respondemos, né? E o Twitter, que é o @front, com temudo, front no tempo, ou então as arrobas minhas e do CA, né? Que a minha é Marcelo Silva 79 e a do CA, que é César Agenor, @CésarAgenor. Também temos o nosso Instagram, né? Tem todas as redes sociais. O Instagram é o Fronteiras no Tempo, né? Então você vai encontrar lá também os posts, links, né? Nós publicamos os stories com algumas informações do post também, sempre é interessante. Uma forma também de se comunicar conosco, inclusive mandando áudios, é o WhatsApp. E para vocês mandarem um WhatsApp para a gente é muito simples. É só vocês mandarem para o número 13-99204-0533. Vou repetir, 13-99204-0533. Vocês mandem lá o áudio, texto, o que vocês quiserem, mensagens. Também nós gostamos muito de interagir aí por este espaço. O nosso pagamento por esse programa é a interação com vocês, né? Nós fazemos isso por amor à história e à divulgação científica. Mas esse programa não seria possível sem a ajuda dos nossos padrinhos, né? Que são as pessoas que nos ajudam mensalmente com uma contribuição, né, pequena, mas que tem grande valia para que esse trabalho se transforme, se consolide, né, como ele está hoje. Para você virar padrinho do nosso projeto, é muito simples. Você vai lá no site do Padrim, que é Padrim com M no final, né, Padrim, www.padrim.com.br/fronteiras no tempo. Lá vocês têm uma série de recompensas de acordo com o valor da doação, né, que vai de R$1 até R$50, e também cada uma desses níveis, né, de doação garante a você um tipo de acesso a algum material ou alguma informação, ou alguma forma de contato diferente, né? Então essas são as recompensas que eu disse para vocês. Depois vocês deem uma olhada lá com carinho, a gente pede isso mais, como eu disse, com uma forma de garantir que o programa continue crescendo, né? Porque graças aos padrinhos que nós já temos, que são muitos e são muito queridos, nós estamos desenvolvendo o programa já há 4 anos. Então eu gostaria de agradecer aqui nominalmente a todos os nossos padrinhos: Alexandre Estrapação Guedes Viana, Alexandro de Souza Júnior, Anderson Garcia, Andréa Silva, Andressa Marcelino Cardoso,
Arthur Cornejo, Bárbara Marques, Caio César Damasceno da Silva, Caio Sérgio Damasceno da Silva, Carlos Alberto Júnior, Danilo Alves Cassonato, Reani Marculino de Moura, Eduardo Saavedra Lozada Lopes, Ettore Ritter, Fábio Henrique S. de Medeiros, Felipe Augusto Rosa, Yara Grise, Jonatas Pinto Lima, José Carlos dos Santos, Lucas Aquel, Manuel Mácias, Marcos Sorrilha, Maria Rossi Periciolo, Maiara Araújo dos Reis, Paulo Henrique Denunzio, Raquel Magro, Rafael Alves de Oliveira, Rafael Higino Serafim, Rafael Machado Saldanha, Rafael Almeida, Raul Landim Borges, Renata Sanches, Rodrigo Vieira Pimentel, Rômulo Chagas, Sr. Pinto, Thiago Gonçalves, Vieira Victor Silva de Paula, Wagner de Andrade Alves, William Skaquet, William Spengler, Yuri Morales e o nosso querido Padrinho Anônimo. Então é isso, gente, muito obrigado por terem ficado conosco nesse episódio, que foi meu episódio de estreia no Historicidade. Eu espero encontrar com vocês, quer dizer, eu aguardo vocês no próximo encontro, que é daqui a 15 dias no Fronteiras no Tempo. Tá? Um abraço a todos, muito obrigado, tchau! Você ouviu Historicidade. Edição Tolkiencast. Edições e produções.